Olá a todos, meu nome é Anderson Aurélio da Silva, sou professor de Geografia. Trabalho em Londrina, no Colégio Estadual Professora Roseli Pioto Roeng. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês faz parte da avaliação do PDE 2023 da CED Paraná. O conteúdo que eu escolhi é as transformações das paisagens naturais e antrópicas, tá certo? Conteúdo esse que, segundo nossas diretrizes, ela é dada, ou ela faz parte do currículo do 6º ano. Então, logo no comecinho do 6º ano, nós costumamos a trabalhar com esse conteúdo com os alunos, depois daquela avaliação diagnóstica que nós fazemos e também do nivelamento, tá certo? Bem, como é para o 6º ano, a linguagem que eu vou usar é como se estivesse em sala de aula. Então, a partir desse momento, eu começo então como se estivesse em sala de aula, fazendo, dando a minha aula. Muito bem, alunos. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Seguinte, hoje a nossa sala de aula não vai ser uma sala de aula comum. A nossa sala de aula de verdade hoje vai se transformar numa grande máquina do tempo. E nessa máquina do tempo, nós vamos viajar ao longo do tempo, precisamente há 100 anos atrás. Mas não vamos para outro espaço. Nós vamos 100 anos atrás, vamos imaginar 100 anos atrás, aqui nesse mesmo espaço da nossa sala de aula, na zona norte de Londrina. Tá certo? O que será que nós vamos ver há 100 anos atrás? O que será que nós íamos ver há 100 anos atrás? Tá certo? Estão preparados para essa viagem? Vamos lá? Então, muito bem. O professor vai apertar o botãozinho, hein? Apertamos o botãozinho. A nossa sala de aula está na viagem e acaba de chegar nesse espaço, mais há 100 anos atrás. Olhamos para a janela. Olhamos para a paisagem da janela. O que nós vimos aqui há 100 anos atrás? Imagina, tá? O que nós vimos? Só árvore, professor. Verdade, só árvore. Tá certo? Ou seja, aqui ainda é há 100 anos atrás, tá certo? Ainda é Mata Atlântica, né? A vegetação natural de Londrina, né? E da grande parte do Paraná, a Mata Atlântica, tá certo? Aqui, ó, se a gente olhar, nós conseguimos observar alguma ação do homem, algum vestígio do homem? Não, somente a Mata Atlântica, tá certo? Então, o que nós estamos vendo aqui é uma paisagem natural, sem ação do homem, beleza? Tá certo? Agora, vamos sair de 100 anos atrás e vamos voltar um pouquinho. Vamos adiantar 20 anos atrás, 20 anos para frente desses 100 anos, ou seja, 80 anos atrás. 80 anos atrás é quando começa a colonização de Londrina, tá certo? Vamos apertar o botãozinho? E chegamos. Aqui é a colonização de Londrina. Olhamos para a janela. Vamos imaginar. O que nós temos aqui? Olha só, já temos árvores cortadas. Olha só, temos a formação de algumas culturas. Olha lá os primeiros pés de café, que é símbolo de Londrina, né? Ou seja, quem que modificou isso daqui? O ser humano, tá certo? Então isso aqui já não é mais uma paisagem natural, é uma paisagem humana, que também pode ser chamada de antrópica, também pode ser chamada de cultural. Aliás, todas as vezes que você encontrar essa palavra antrópica, sabe o que quer dizer? Que tem a ação do homem, que o homem está no meio desse daí, tá certo? Está no meio dessas coisas. Alguma coisa causada pelo ser humano, beleza? E finalmente, voltamos para agora. Voltamos à nossa sala. Olha só o que nós temos na janela. Nós vemos casas, nós vemos a nossa quadra, nós vemos estacionamento, muito diferente do que era 100 anos atrás, do que era 80 anos atrás. Tá certo? E quem modificou esse espaço? O ser humano. Então o que nós vemos aqui é uma paisagem cultural,
uma paisagem humana, uma paisagem antrópica, tá certo? Muito bem. Então, para começar, nós temos a paisagem natural, a paisagem antrópica. Mas antes de se aprofundar um pouquinho na paisagem, nós temos que tratar de um outro aspecto muito importante da geografia, que é o espaço geográfico. A gente precisa entender o que é espaço geográfico, tá certo? O que é espaço geográfico? O espaço geográfico é o espaço que a sociedade humana, nós, tá certo? Ocupamos, que utilizamos e que transformamos. Na verdade, o espaço geográfico é toda a superfície terrestre. O homem ocupa a superfície terrestre, o homem utiliza a superfície terrestre e o homem transforma a superfície terrestre. Professor, só posso chamar a superfície terrestre de espaço geográfico? Não. Até mesmo esse quarto, onde que eu estou gravando aqui hoje, ou a nossa sala aqui, melhor dizendo, desculpe, também é um espaço geográfico, porque eu ocupo, eu utilizo, eu transformo. Nós ocupamos, nós utilizamos, nós transformamos. Então, o espaço geográfico é isso, é o espaço da sociedade humana, o espaço que ela ocupa, utiliza e transporte. E a paisagem, a extensão de espaço que o nosso olhar consegue ver num lance só, tá certo? Como que nós estamos vendo aí na nossa paisagem, tá? Pela nossa janela, tá certo? Beleza? E ela pode ser natural, pode ser antrópica. Muito bem, para ilustrar isso daí, vamos ver aqui esses desenhos que o professor falou, que o professor fez. Voltamos lá em 1920, tá certo? E é claro que a gente vai mostrar também essas fotos, né, no nosso aparelhinho do Catron aqui que a gente tem, a sorte de ter, né? Vamos apresentar as imagens que o professor falou para vocês, né, da época quando Londrina estava sendo colonizada, da época da lavoura de café e imagens de Londrina como ela é hoje. Mas enfim, aqui nós temos o ano de 1920, olha o que nós temos aqui, só árvores. Você não vê nenhum traço, nem um elemento que possa falar assim, ó, o homem esteve aqui. Então isso daqui é uma paisagem natural. Nós podemos dizer que é uma paisagem natural. Aqui, né, saímos de 2020, fomos para 1940. 1920, desculpa, fomos para 1940. O mesmo espaço. Aqui nós já vimos que os caras tiraram a árvore, construíram uma casa, fizeram cerca aqui, provavelmente onde vai ter as vaquinhas, a pecuária. Mais para trás ali vai ter a roça, o roçado, a agricultura, tá certo? E mais para frente, em 2022, uma foto contemporânea. Olha a casinha aqui, ficou lá no meio da cidade, né? No meio dos prédios, etc. Nós temos a fábrica aqui, etc. A rua. Então, é para vocês deixar claro como é rápida a mudança que o homem consegue fazer na natureza, na paisagem, tá certo? Transformar a paisagem, tá certo? Por que o homem faz isso? Porque o homem utiliza-se do seu trabalho para o quê? Para alcançar, né, através da tecnologia, através das técnicas, algo de seu interesse. Então, se é de interesse do homem, o que é interessante para o homem, ele trabalha, ele através do trabalho, ele vai modificar, ele vai transformar a paisagem, tá certo? Bem, rapidamente então, como o professor falou aqui para vocês, os trabalhos, as técnicas, e você pode perceber através disso, né? Através dessas fotografias que a gente tem aqui, dessas diferentes paisagens, dessas transformações, você pode estudar e pode deixar bem claro para você quais são as atividades que os homens, né, que os humanos fazem nesse espaço. Por exemplo, aqui nós temos a parte natural, tá certo? Aqui a gente já vê as atividades humanas. Olha só, cortar a madeira, tá certo? Tá colocando a pecuária e a agricultura, tá certo? Então, as atividades primárias, aqui o homem começa a fazer as atividades primárias, né? O extrativismo, a agricultura
a pecuária, tá certo? Extrativismo, por exemplo, aqui tirando a madeira da natureza para construir a casa, para fazer móveis e etc. Tá certo? Quando ele faz os móveis, quando ele leva para a serraria, a gente já vê também atividades secundárias, indústrias, que também está presente nesse espaço aqui, nessa paisagem mais moderna aqui. Aqui nós temos a atividade secundária, a indústria, e nós temos também a atividade terciária, que é o comércio e a prestação de serviços. Tá certo? Bem, muito rápido essa aula, mas assim, a gente quer propor para vocês o seguinte. O professor vai entregar folhas de sulfite para vocês e vocês, na metade da folha de sulfite, vão desenhar uma paisagem natural e na outra metade uma paisagem cultural, uma paisagem humana, uma paisagem antrópica, tá certo? E a outra parte do trabalho que nós vamos fazer, ela vai ser de uma pesquisa que vocês vão fazer com aquela pessoa mais antiga da rua, pode ser com seus avós, até mesmo com seus pais, dizendo como era o bairro quando ele chegou e como está agora, como foi a vida dele nesse bairro, quais são as transformações, o que ele trabalhou, por exemplo, tá certo? Isso é uma atividade que vai enriquecer muito o nosso conhecimento sobre as paisagens, sobre o espaço geográfico, sobre a paisagem natural, a paisagem antrópica e as atividades primárias, secundárias e terciárias. Muito obrigado.